Bom dia a todos e a todas. Recording in progress. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso seminário ESG Mineração do Brasil. Hoje é o nosso segundo dia. Ontem tivemos a oportunidade de conversar sobre várias temáticas aí ligadas à questão da ESG, a apresentação de 6 GTs e mais duas palestras, uma mesa redonda e uma abertura. E hoje a gente começa o segundo dia, né, com o GT Água, né, que é o GT 10, e para conduzir esse trabalho, eu convido Adelson da Nexa, que é o coordenador desse GT. Adelson, seja muito bem-vindo. Você tem aí 1 hora, né, e eu sugiro guardar os últimos 10 minutos, 15 minutos, para que a gente possa interagir com as pessoas que estão aqui. Todas as perguntas podem ser feitas no chat, e também já avisando que o evento de ontem, para quem perdeu, já está disponível. Eu vou disponibilizar aqui o link para todo mundo poder acessar. Adelson, com você, seja bem-vindo e bom trabalho aí. Bom dia a todos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Acho que nós estamos vendo sua área de trabalho ainda. Paulo, na verdade, tem outra pessoa compartilhando a tela. Ah, tá. Então, alguém que estiver compartilhando a tela pode, por favor. Você já viu na tela? Agora sim. Já vimos. Pode seguir. Não, eu queria só comentar com vocês, assim, a gente está bastante motivado, todo o time, né, a seguir o plano aí de ação para atingir a nossa meta, que é principalmente reduzir o consumo de águas em 10% até 2030, né? E aí a gente queria dar para vocês uma visão geral de que é o nosso grupo. O nosso grupo é constituído por 19 empresas. Então, dessas empresas, nós elegemos, na realidade, nós temos 3 metas que a gente vai passar com vocês, e essas metas foram divididas em 3 grupos, né? Então, aqui estão os constituintes dos grupos, e em negrito nós temos os líderes desses grupos, desses 3 grupos que nós vamos mostrar a seguir, né? Então, aí estão todos eles, né? Não vamos passar um a um, né? Mas somos aí 19 empresas, tá? Aqui está ocorrendo alguns casos, por exemplo, que a empresa Vale, por exemplo, que tem 4 representantes, eles estão racionalizando para 1 representante. Então, assim, cada empresa terá no mínimo 1 representante, né? Então, CBMM também, são várias outras empresas que até então tinham 4 pessoas, então eles vão ter uma pessoa representando a sua empresa. E nas 3 metas que nós comentamos com vocês, primeiro é essa de reduzir gradativamente o uso de água nova nas empresas associadas ao IBRAM, né? O indicador aí, o KPI, metro cúbico por tonelada de rum úmida, né? E aí a gente colocou esse consumo específico justamente para a gente não se limitar aos nossos crescimentos. Logicamente, quando houver crescimento, deve haver um aumento de consumo de água, mas a cada vez que a gente fizer esse crescimento, né, a gente já fará de forma mais racional e já contemplando a redução no todo, né, desses 10%. Né? Nós fizemos essa meta baseada no histórico, tá, de 10 empresas, né? A gente descartou aí o ano de 2020 em função da pandemia, então a base está com 2019, né? E também a gente levou em conta o benchmark do setor, né? Logicamente, agora a gente está reunindo, né, para continuar aí acompanhando, né, essa meta. A segunda meta é tornar público disponível as informações de uso, consumo e qualidade de águas, né?
E aí também temos o indicador, que é o percentual de avanço de implementação. No primeiro caso, o líder é o Davi, da Vale. No segundo caso, esse percentual é o Guilherme, da própria Nexa, né? E no terceiro caso, né, a participação nos fóruns de bacias hidrográficas, né, e ampliando o nosso escopo e nossa presença nesses fóruns, né, está aí com o Felipe Morgan, da Gerdau, da Somminas. Então, é atingir aí 100% de participação nesses fóruns de interesse até 2023. Inclusive, o Felipe e outras pessoas também aqui já participaram neste último mês, também já de um fórum. Então, já estamos começando a agilizar as nossas presenças aí, né? O que a gente colocou entre nós, antes de falar do plano de ação, né, é que a gente, além de acompanhar e além de fazer as reuniões, nós estamos dedicando um dia no mês para nos reunirmos, todo o time, né? E também a gente assumiu aí um compromisso de abertura entre as empresas do IBRAM, que fazem parte do IBRAM, para visitas de benchmark, né? Eu acho que, como sempre fala o nosso diretor aqui, o Jones, né, a gente não está aqui para competir, né? A gente está aqui para o bem da mineração. Então, o que a gente pretende aqui é abrir as portas, né, entre nós, entre todas as empresas, né, para que a gente visite e veja o benchmark, veja o que as empresas estão tendo dificuldades e aquelas que avançaram, né, em determinadas soluções para os problemas que estamos vendo em termos de reciclagem e de redução de consumo de água. Aqui já são os próximos passos para 2022, né? Primeiro, aí, consolidar a baseline, conforme a metodologia, analisar os resultados, validar as faixas de referência, isso ficou com o Davi, né? E promover um debate inicial no reporte anual, né, entre os associados. O Guilherme vai fazer isso com a gente, com o time. E foi interessante que depois dessa reunião, nós colocamos na plataforma e cada cada membro do time teve a oportunidade de participar de cada um desses grupos, de cada uma dessas metas, né? São 3 metas, que nós dividimos em 3 grupos, né? E teve casos de pessoas, de representantes de empresa participar, inclusive, de 2 linhas dessas 3 metas, né? Então, eu achei bastante interessante, né? Nós também colocamos aí, consolidar a metodologia para definição de qualidade de água, estabelecer o formato de coleta, também está com o Guilherme. Definir os fóruns de interesse, está com o Felipe, né? Desculpa, o Felipe já, inclusive, participou de um deles e depois pode nos contar a sua experiência, né? E a gente criar um banco de dados, né, com informações relevantes de cada comitê de bacia, que também ficou com o Felipe, né? E aí, a gente programou aqui mostrar casos de sucesso, né? Nós estamos aqui com 4 casos, né? Um caso é um caso pontual dentro de reuso, dentro do próprio setor, né? Que nós pegamos aqui um exemplo da própria Nexa, na unidade de Juiz de Fora, que a gente conseguiu reduzir, né, em 21% o consumo de água na parte de filtração, né, na filtração rotativa da parte jarosita, né? Então, isso representa mais ou menos os 80% de redução de consumo, 70% de redução de consumo de água, que já está em operação, né? Nós também temos um caso, as metodologias, no caso de Nexa, e também nós já compartilhamos isso com a Vale e com outras empresas, né? Inclusive Queiroz e outras, a questão de reciclar água com alto teor de sulfatos, né? Para a gente atingir
Na realidade, a Nexa está com metas mais agressivas na questão de redução de consumo de água. Nós estamos considerando, em alguns casos, até 30% de redução de água até 2030. Né? E um dos grandes desafios para nós é a reciclagem de águas com alto teor de sulfatos. É o que ocorre nos smelters, principalmente, da Nexa, e em alguns casos aí que a gente trabalhou na época com a Cristina, da Vale, né? No sentido de reduzir essas concentrações de sulfato. Né? Nós fizemos vários testes, tratamos assim, várias tecnologias, e as duas últimas que nós trabalhamos com mais tempo, com mais profundidade, foi a etringita, né? Que transforma o sulfato num composto de sulfato de alumínio e de cálcio, né? E também o processo PAX, onde as bactérias reduzem o sulfato a sulfeto, né? E você pode, com esse sulfeto, precipitar metais pesados ou transformar esse sulfeto em ácido sulfúrico. Então, a Nexa já definiu por esse processo. Fizemos, há cerca de 6 anos, nós fizemos um teste com a Pax e a Vale nas unidades de Juiz de Fora, e tivemos resultados bastante interessantes, né, em termos de redução de sulfatos. Hoje o nosso target, o nosso objetivo é reduzir a menos de 250 miligramas por litro deste ano. Né? E este processo, ele consiste principalmente em produzir esse H2S, né? E esse H2S, no nosso caso, a gente está num projeto com a Topsoil, né? No sentido de transformar em ácido sulfúrico, e parte desse H2S substitui hoje o Na2S, o sulfeto de sódio, que a gente utiliza aí para precipitar os metais pesados, como cádmio, chumbo e selênio e outros metais pesados. Né? Então, é um processo bastante interessante, né? O investimento é elevado, mas o OPEX, devido à produção de ácido e devido à redução de consumo de reagentes, ele fica praticamente no 0 a 0. Né? Não há aumento de OPEX quando você utiliza essa tecnologia. Tá? Então, como eu disse, né, no nosso caso é ter autossuficiência em ácido sulfúrico e até mesmo vender, no caso de algumas unidades, reduzir os consumos de reagentes, que é o cal e o sulfeto de sódio, nas etapas de precipitação, né, aumentar a vida útil de barragem, né, que há um volume, uma redução no volume de resíduos gerados, né, e, logicamente, ganhar a imagem da empresa e da mineração, né, para a sociedade junto aos órgãos ambientais. Então, a gente está trabalhando agora no plano, né, anexa no plano de redução desses consumos de águas novas. Estamos fazendo várias reuniões. Isso vai estar nas metas dos diretores, né? O ano passado o ESG já foi parte das nossas metas, né? Inclusive dos diretores e passados a toda a organização. Né? Nós trabalhamos muito na parte social, né? E de governança, né? E agora, para este ano que vem, já estamos trabalhando na redução de consumo, que já vai estar aí no plano de 10% a 30% na redução de consumo de água, inclusive em termos não só de consumo específico, mas também de consumo total. Outro caso que nós colocamos aqui foi o caso de Aripuanã, é uma nova mina da Nexa, ela já entra com uma redução de água de 50%, até mais de 70%. O nosso consumo de água seria da ordem de 1.250 metros por hora,
e o nosso consumo agora, pelo projeto, está variando entre 150 e 350 metros cúbicos por hora. Isso representa aí uma redução de 70%. E a gente está usando uma tecnologia chamada de wetlands, uma tecnologia de passivo de efluentes, é uma das primeiras do Brasil, e vai produzir aí naturalmente, né, o H2S e precipitar metais pesados que, porventura, vão aparecer durante o processo de concentração da planta de Aripuanã. Então, na meta social, como o Gustavo já disse ontem, a gente está começando com uma operação com 40% de mulheres na planta, né? Vai ser a nossa maior proporção de mulheres operando uma planta, né? E no caso de águas também vai ser o nosso maior redução de consumo de água nova, que é da ordem de 70% aí, mesmo no período de chuva, deve variar aí entre 70% e 90%, 85% a redução de consumo de água. A gente queria passar agora para também o Davi comentar sobre a Vale. A Vale também está trazendo aqui, bem interessante, os seus objetivos e metas de efluentes para 2030, e aí eu vou começar comentando. Se o Davi também quiser abrir a tela dele e falar, Davi, por favor. Bom dia a todos. Bom, a Vale, nós trouxemos aqui o plano de metas da Vale para até 2030, né? Nós iniciamos com uma meta a água em 2030, em 2017, considerando o baseline de 2017, para uma redução de 10% do uso específico pela produção, né? A Vale, ela tem produtos minério de ferro, carvão e metais básicos, né? Cobre, níquel e subprodutos. E no acompanhamento agora até 2020, esse número ele veio reduzindo, né? E em 2021 nós tivemos uma redução muito expressiva, principalmente pelas unidades internacionais, que já está tendo uma projeção do alcance dessa meta neste ano, né, de 2021. E como teve essa projeção, a gente pensou, olha, então precisamos, né, partir para novas metas e objetivos, porque não vai fazer sentido, né, ficar com essa meta até 2030. Então, na meta atual, né, que é essa redução de 10%, nós tivemos um ganho, né, na redução do uso de água, né, aumentamos, né, ampliamos, né, o monitoramento, que é fundamental, né, para medir esse resultado. Foi em 2020, né, foi elaborada uma nova governança de recursos hídricos dentro da Vale e validada em 2021, né, no primeiro semestre. Novas tecnologias, né, para redução de riscos e aumento do reuso, né, muito focado em reuso e redução de riscos hídricos por falta de disponibilidade, né? E maior foco no tema, pois lançamos também a política de recursos hídricos, né? Então, nessa política, ela tem as diretrizes que são desdobradas, né, por padrões, via corporativo e via cada unidade operacional. Para as novas metas, né, a gente está muito aderente aí com o termo gestão responsável dos recursos hídricos, que vem do ICMM, né, que é ter o uso racional, equitativo, sustentável e economicamente benéfico, né, um processo inclusivo das partes interessadas e a redução de riscos considerando, né, a bacia hidrográfica. Então, as premissas da nova meta, né, ela está alinhada à política da Vale, né, a bacia hidrográfica é a referência territorial, a gestão de riscos, né, incorporamos, né, a gestão de riscos no processo da nova meta, o engajamento com stakeholders
e o nosso alinhamento também com os principais frameworks, que é ICMM, GRI e CDP. O próximo, por favor. Bom, e só para apresentar como que foi desenvolvido, né, esse trabalho, né? Primeiro, né, lá em julho, agosto desse ano, a gente fez uma análise de benchmark do setor, né, avaliando, né, as orientações, né, dos nossos frameworks, né, as expectativas dos stakeholders e o benchmark do setor, né. Fizemos uma avaliação dos gaps, né, por meio de vários questionários, né, que a Vale divulga, né, EASY, GRI, né, o entendimento, né, dos riscos e oportunidades internos, né, e em outubro nós fizemos um alinhamento, né, junto com as áreas, né, para a definição das metas que a gente está propondo, né, a partir dessa análise de gap e a partir daquelas premissas, né, do slide anterior. E agora nós estamos na fase, né, de preparar, né, esse plano de ação para iniciar, né, os novos objetivos e a divulgação pública, né, que sempre ocorre no Vale Day, né. O próximo. Para mim está com um delay aqui. Bom, e aqui, só para um entendimento, né, quais são as orientações, né, dos nossos principais frameworks, né? Possuir, né, os balanços hídricos atualizados, né, avaliação dos riscos hídricos, né. Então aqui a gente foi listando, né, quais as orientações, se é fonte nacional, se é internacional ou se é do setor, né. E um destaque aqui que eu coloco, né, foi o preço interno da água, né, no setor, que foi indicado pelo CDP, né. Mais um, por favor. Bom, e aqui só apresentando qual que foi o benchmark do setor e para ver também como que está a tendência, né, no setor de mineração. Então, a BHP, né, ela tinha uma redução, né, de captação de água doce de 15% até 2022, né, com o ano base em 2017. De 2020 a 2022, eles estão definindo o processo das novas metas, né, baseada no contexto local, né. A meta anterior era global, eles estão partindo para uma meta de contexto local e com avaliação dos riscos de cada local. Ali eu tenho conflito de usuário, ou eu tenho um problema de qualidade. Então, entendendo cada particularidade de cada local para determinar, né, a meta, né. Em 2023, né, todas as unidades terão metas locais, né. A Rio Tinto, né, ela teve uma meta com prazo até 2023, né, de redução de uso, né, o baseline 2019, e agora eles estão partindo para a meta, tem a global, que vai ser a divulgação, né, dos resultados, e isso até, né, pelo IBRAM aqui, a gente também vai divulgar, né, os resultados por meio do portal, e indo também para uma meta local, que eles vão selecionar 6 sites, né, com metas específicas, que englobam, né, questões da gestão integrada, né, que aí é verificar qual tipo de conflito que tem, a intensidade e a redução de água e reinjeção no aquífero, né. A Newmont, ela tem uma meta com prazo até 2023, com baseline 2020. E aí está partindo agora também para metas, né, com gestão responsável, né, que tem esse caráter da bacia hidrográfica, né, do uso equitativo, né, compartilhado, e a intensidade de redução de 10% consumo de água doce, né, nos locais em áreas de estresse hídrico e para as demais em 5%. Então, o importante aqui desse slide é mostrar, né, qual que era a tendência, né. As empresas tinham a tendência de uma meta global, né, a meta é reduzir água para todas as unidades, né, e agora elas estão
passando para as metas locais, né, para identificar, ali o problema é de uma comunidade que não tem acesso à água, né, o que é eu estando dentro daquele território, posso contribuir para resolver esse problema, né? Então, isso é um exemplo, né? Então, o setor de mineração, ele está com essa tendência de sair de metas globais e olhar as especificidades de cada local. É mais um, adeus. E os objetivos, né, de recursos hídricos efluentes que nós estamos defendendo, né, para as novas metas, ele está baseado nesses pilares, né, da governança, do monitoramento e controle, da gestão de risco e do engajamento com as partes interessadas. Isso considerando, né, a bacia hidrográfica onde atuamos. Então, as metas que virão, né, que a Vale definirá para até 2030, estarão alinhadas, né, com esses objetivos e tem, né, a meta aí de reduzir, né, a água nova, né, que vai também em linha, né, com a questão do IBRAM, né, que é a redução do uso sobre o ROM, né, que é a alimentação, né. E aí só uma explicação, né, por que foi definido o ROM, né, no IBRAM, e a Vale também está aderindo isso, pelo seguinte, a Vale, né, ela tem tipos de minério diferentes, e quando você tem tipos de minério diferentes, aquilo que você entra numa planta, né, ela pode sair um produto com maior volume ou menor, a depender do tipo de minério. Geralmente, o minério de ferro, tem mais, né, tem uma relação maior com a alimentação, para metais básicos é bem menor e para carvão também. E quando a gente entra com tudo, é como se fosse, vou dar um exemplo talvez caseiro, né? Eu tenho a cozinha, nós almoçamos, tem todos os pratos lá que a gente vem e lava, né? Então, aquilo ali é a alimentação que veio para lavar. E antes não, antes pegava só o uso e, e com aquele produto que saía, né? Então tem uma perda aí de volume de material que foi beneficiado, né? E o ROM, ele equaliza melhor aí todas as áreas de negócio, né? Eu acho que esse é o slide final, adeus, né? Acho que você está no mudo, adeus. Ainda não. Bem na parte aqui embaixo, inferior. Isso, agora foi. Então é isso. Nós já fizemos uma primeira reunião, né, depois de estabelecida a meta. Então participaram a AMG, a Anglo Gold Ashanti, a CBMM, a CSN, a Gerdau, a Exis, a Magnesita, a Mineração Caraíba, a Uzi Minas, a Vale, a Nexa. Então, o que a gente pretende agora, como eu já disse, é continuar esse trabalho, né? Inclusive muito bem apresentado aqui pela Vale, né? No sentido de já ter praticamente um plano, né? Nós da Nexa estamos trabalhando nisso, fizemos várias reuniões aqui, inclusive a nível de diretoria, né? Diante da necessidade e da importância desse tema, né? Então, a gente agora estaria a perguntas, né? E aí o nosso time que está aqui, além de mim, podemos responder. Eu sempre começo, e as pessoas que tiverem interesse podem ou levantar a mão ou escrever aqui no chat, a gente vai ajudando aí nessa mediação. Adelson, na opinião de vocês, né, que trabalham aí, que estão trabalhando no GT Água, quais são os principais bloqueadores, né, ou os principais dificultadores de um trabalho dentro do setor mineral?
para questões relativas à água? Quais foram os principais desafios? No nosso caso, tem sido as tecnologias para reciclar água, né? Aumentar o nosso percentual de reciclagem de água, o que, como consequência, vai trazer aí uma redução no consumo de água nova. Então, assim, são tecnologias que são escassas, são difíceis, né? Nós temos, por exemplo, plantas de flotação, onde a gente usa uma quantidade grande de reagentes, né? Então a gente tem que purificar esses reagentes para fazer com que a gente aconteça essa reciclagem. E também, como eu já disse, a questão dos esmelters, dos sulfatos, né? Que hoje em dia praticamente só temos uma empresa, né, na Holanda que faz essa reciclagem e que nós estamos testando, né, já estamos indo para a fase de engenharia, né, já foi colocado no plano estratégico da Nex até 2026 de fazer essa implantação. Mas, em geral, são tecnologias para permitir a reciclagem. Esse tem sido o maior dificultador. Logicamente, os investimentos também não são baixos, não. Vamos ter que realmente colocar nos planos nossos, coisa que talvez tivesse ainda pouco explorada até hoje, né? Logicamente, sempre teve aí iniciativas locais, mas agora a gente está tratando como um todo, né? Nós temos aqui, no caso da Nex, uma planta que ela é totalmente reciclável em termos de rejeito e em termos de efluentes, que é a mineração Morragudo. Hoje a gente tem 0 resíduo, né? A gente vende tudo, a gente recicla toda a água. Estamos entrando agora com Aripuanã, né? Com essa tecnologia de wetlands, que é a primeira aqui na América. Então, assim, é um desafio grande, é um risco, né? Mas a gente está fazendo tudo para que, principalmente, as novas plantas já surjam sem barragens, com reciclagem total de efluentes. Se alguém quiser complementar, Davi, eu, o time nosso, por favor. Cada um. Felipe. Tem uma pergunta, o Felipe levantou a mão, depois tem a Kênia, depois tem uma outra aqui no chat. Pode falar, Felipe. Felipe? Oi, desculpa. Não, é o outro Felipe. Algum Felipe levantou a mão. Bom, então, Kênia. O Felipe estava falando, mas ele estava no mudo. Enquanto ele reconecta, pode falar, Kênia. Você continua no mudo, tá? Você está falando, mas você continua no mudo. A gente não está te ouvindo. Você quer comentar, Kênia? Eu aprendi aqui a esquerda, aqui, Felipe, embaixo. Vou só abrir a câmera aqui, que eu acho que fica mais interessante. Bom, eu acho que o nosso desafio é conseguir aí fazer alguns trabalhos de recirculação após o descomissionamento das barragens. Eu acho que esse é o nosso maior desafio dentro da AngloGold de Ashanti, porque hoje, né, a gente tem ali o apoio das barragens como um pulmão nas operações, e no futuro não teremos. Então, a gente vai ter que focar na redução, ao mesmo tempo perdendo, vamos dizer assim, uma ferramenta, né, que nos auxilia na recirculação. Só complementando a sua pergunta, Paulo. Ok. Temos aqui, o Wellington perguntou, bom dia, qual metodologia foi usada para estimar o volume de redução do uso de água? Nós usamos aí o histórico, né, histórico e o benchmarking, né, que entre 10 empresas, né, reunimos com elas, né, e vimos aí esse índice, né. Logicamente, há aí também um pouco de
esforço, né, de todos, né, porque nem todas as empresas, né, apresentavam esse potencial para reduzir 10%. Mas tinha outras empresas que estão aí no nível de benchmark muito mais agressivo. Então, essa foi, junto com a Fundação Falcone, aí, no sentido de determinar esse percentual. E a Marcela está perguntando aqui, bom dia a todos, quais os fatores limitantes à ampliação do uso de wetlands na mineração no Brasil? Primeiro, eu acho assim, o risco de uma tecnologia nova, né? Então, eu acho que alguém vai ter que iniciar, né? Eu acho que no momento que a gente conseguir dizer que é bastante eficiente, eu creio que vai ter outros seguidores, né? Mas o outro problema para os wetlands é que ele exige uma área grande, né? Uma área extensa, né? Que dependendo da vazão, né? Que no nosso caso é 1.250 metros por hora, então você tem que ter hectares, né? de material, né? De mosto, de material, para que aconteça este processo passivo, esse processo biológico, certo? Eu acho aí tem a questão da extensão que você precisa, ele é realmente uma área grande, né? E o risco, né? A partir do momento que nós começarmos a operar bem isso, né? A gente, com o nosso grupo aqui do IBRAM, a gente vai ter o prazer aí de repassar o nosso sucesso ou as nossas dificuldades, né? Então, é isso que nós temos até o momento. Ótimo, muito bom. Agora o Felipe. Vamos tentar, Felipe? Vamos tentar. Vocês estão me escutando agora? Estamos sim, obrigado. Eu vou ligar meu vídeo aqui. Bom dia, pessoal. Aqui não é só porque, Paulo, você perguntou a questão de quais são as dificuldades, né? E nesse nosso grupo de representatividade, junto às bacias hidrográficas, comitês, subcomitês, eu acho que a grande dificuldade que a gente carrega com a gente são os paradigmas da mineração, né? Os paradigmas da imagem que a mineração carrega, seja de qual for o minério, né? A gente está aqui no quadrilátero ferrífero e sofre mais com a visão da mineração de ferro, mas independente, né? A gente fala mineração, já vem uma série de imagens, uma série de conceitos na cabeça das pessoas, e a ideia da participação nossa nesses grupos de discussão, nesses fóruns, é exatamente a gente tentar, primeiro, quebrar paradigmas, levar informações fidedignas, fatos, dados, técnicas, para a gente ir tentando quebrar esses paradigmas e, aos poucos, tentar carregar, melhorar, trazer uma imagem de orgulho que a gente tem que ter desse setor que é importante para caramba, que é a base de tudo. Então, acho que a grande dificuldade é essa, é quebrar os paradigmas. Felipe, tem aqui o Renato Siminelli, tem também a Marcela, que eu já vou lá pergunta. É importante aí, eu vou entrar aqui na discussão, porque diz respeito à questão da comunicação. Acho que a primeira mudança que a gente tem que fazer é a mudança interna, né? O setor precisa entender algumas questões. É óbvio que nós carregamos aí a questão dos 2 grandes acidentes, e apesar de não envolver todas as empresas, envolve o setor. E infelizmente, mais do que os impactos gerados, isso vai gerar para a cadeia inteira. Então, isso a gente tem que ter um entendimento. E o segundo, que é importante, é o nosso comportamento enquanto profissional, né? A gente tem que, ao máximo, tentar replicar algo que a gente não queira que seja repetido. E eu vejo muitas vezes a gente sempre replicando as mesmas questões dentro do setor. Então, é como se eu replicasse aquilo que às vezes não é consolidado e não é verdade. A reputação do setor, ela é melhor, por exemplo, que do agro. E aí vocês falam, não é possível?
Eu te provo aqui, passo, pego a apresentação e mostro aqui para vocês que a média das empresas... mas tem na televisão falando que o agro é pop. Mas ter na televisão falando que o agro é pop não significa que isso traz um benefício para a reputação dele. Eu tenho uma operadora de telefone, eu não tenho uma relação boa com ela. Não é porque ela tem publicidades maravilhosas dizendo que ela é a melhor operadora da América Latina que vai mudar minha opinião com relação à prestação do serviço. Tá? Mas esse ponto é importante, sim. Eu vou pegar aqui uma frase aqui, uma pergunta da Marcela, passo para o Renato, depois vou para a Vânia. Bom dia a todos. Quais são os fatores limitantes à ampliação? Em relação às espécies de plantas a serem usadas nas wetlands, é viável fazer o tratamento com espécies nativas do Brasil ou há demanda por exóticas? Inicialmente, a gente vai começar aí, no wetlands, realmente com plantas assim, que não é exatamente da região, foram as recomendadas, né? Mas concordo com vocês que, na medida que a gente for aprendendo, né, o que a gente quer é envolver a comunidade e a região onde a gente está localizado, né? No caso de Aripuanã, no Mato Grosso, né? E a gente fez alguns testes na região de Três Marias, né, com a parte de cerrado, de serragem, e deu uns resultados interessantes, sabe? Então, assim, a gente acredita, e também, inclusive fizemos isso com os americanos que estiveram aqui, trazendo essa tecnologia. Então, foi possível, na parte de cerrado, né, fazer com que a gente adotasse aí, esses tipos de espécies nativas do Brasil, né, da região principalmente. Então, a gente está acreditando bastante, inclusive, vai haver consumo, né? Então vai haver geração de renda, geração de empregos, também nessa área de tratamento de efluentes, né? E é interessante mesmo, porque o que a gente está fazendo agora, até não só em relação a essa parte wetlands, mas a parte de evolução, nós estamos estudando assim, várias outras evoluções, que agora, o que ocorre? A gente precisa colocar a Aripuanã para operar da forma que foi concebida, né? Mas já tem um grupo estudando, né, outras opções, né, mais baratas e com menor custo, né, para a evolução desse projeto, né? Então, não tem a ver aqui com o assunto, mas já estamos trabalhando em reagentes que não são importados, né? Nós estamos trabalhando no ore sorter para tratar os minérios de baixo teor. Nós já fizemos isso em vazante, tem um ore sorter operando com 40 toneladas por hora, entrando agora com 140 toneladas por hora, com resultados excelentes de performance, de recuperação, de enriquecimento. E vamos fazer também. A mesma coisa vamos fazer para o wetland, né? Então, assim, as perguntas aqui são interessantes, né? Logicamente, a gente ainda não colocou o foco no wetland, vou dizer aqui, sinceramente, mas está anotado, né? Eu acho que é uma opção de trazer as wetlands para mais próximo da região onde a gente está localizado. Obrigado. Tem aqui, eu passo agora para o Renato Seminelli. Renato, por favor. Bom dia, Adelson, Paulo, prazer em revê-los. Eu vou fazer a pergunta bem simples, né? Ela eu poderia fazer uma introdução, mas acho melhor mais simples. Vocês estão nesse trabalho específico sobre a meta-água, né? Vocês vão fazer uma diferenciação entre a complexidade, os resultados da água, vamos dizer, da gestão, da governança interna para a água, versus, conforme o próprio Felipe colocou, né, versus a complexidade da gestão territorial dos recursos hídricos. Eu entendo que são dois animais aí bem distintos, né? E eu me pergunto se não pode um desfavorecer o outro, ou eventualmente pode ser até que um ajude o outro, né? À medida que a excelência do trabalho de vocês internamente pode apoiar
também a questão da imagem para a questão dos recursos hídricos territoriais. E aí só uma colocação, Paulo, só porque eu estou participando, eu sou morador de um condomínio no Quadrilátero, e hoje a bola da vez é o caso Gerdau, né? E é impressionante a discussão e como que tem pessoas como é que o assunto é desconhecido. Eu fico pensando se vocês já estão fazendo um trabalho de, eventualmente, criar algumas discussões piloto para, talvez, fazer uma conexão entre o grupo de água com a questão da comunicação para as comunidades que são muito diferentes, né, em todo o Quadrilátero. Obrigado. Obrigado, Siminelli. Sim, estamos trabalhando. Não entramos nas questões específicas de empresa, né? Porque acho que cada empresa aí tem que tratar, a gente pode falar do conjunto. Existem vários mitos, sim, com relação a tudo, como em outros setores. O Carlos até colocou que é verdade. O que aconteceu com a água, tem 11 experiências nesse segmento, de fato sofremos muito com relação à reputação junto a comunidades, especial após a liberação da comercialização de transgênicos. Comunicação aberta e efetiva, em especial internamente, é o caminho para mudar esse cenário. Não mudaremos nada se nós não estivermos dispostos a sentar, conversar, discutir, explicar. E nem sempre o nosso comportamento é desse formato. O nosso comportamento eu quero convencer de algo que a pessoa não quer ser convencida. Por isso, a necessidade do diálogo. Né? Então, é um caminho longo, não só na questão da reputação, não só na questão de água, mas na relação do setor para com todos os públicos. E um grande passo, um grande começo, seria a gente, nós, do setor, não replicarmos aquilo que a gente não quer que os outros pensem que nós somos. Todas as vezes que eu repito que ninguém me entende, ninguém sabe o que eu faço, eu consolido algo que não é correto. Né? É óbvio que teremos complicações, teremos conflitos, teremos divergências, sim, mas essa não é a realidade da sociedade brasileira. Repito, a reputação do setor mineral é superior à reputação do agronegócio. Acredite ou não, são os números. Agora, se nós não acreditamos nisso, mesmo tendo os números na mão, é difícil convencer qualquer outra pessoa. Por isso que a gente tem que começar internamente esse processo. E é um trabalho de absolutamente todos, não é um trabalho de um GT, não é um trabalho de uma empresa, é um trabalho de todos que trabalham dentro do setor. Passar aqui agora para o Tiago. Tudo bem, Paulo? Adelso, tudo bem? Tem participado, Tiago Amaral, aqui da CBMM, tem participado das discussões aí, né, do grupo de águas, de ESG, e, na verdade, só um apoio aí ao Adelso na resposta anterior, que sim, existem algumas espécies de plantas aqui no Brasil, a principal delas a taboa larga, né, que tem sido utilizada aí para esse tipo de remediação, esse uso para tratamento de águas, é usada tanto na parte de esgotos também domésticos, isso é muito comum, principalmente em alguns países como a França, a Itália, né, a Inglaterra, e em alguns processos de fechamento de mina também, como por exemplo em Portugal e na Espanha, ela é muito utilizada também para a remediação de alguns metais. A grande dúvida, né, é realmente saber como está essa composição química, como que esses materiais estão se interagindo e como que eles vão interagir com a planta, para saber a eficácia, a eficiência, se ele será suficiente para fazer um tratamento final. Então é só um apoio aí ao Adelso, você me desculpa aí a complementação, mas só para a gente poder responder aí a pergunta, né, em nome do grupo aí. Obrigado, era só isso. Inclusive, Thiago, assim, a todos aí, os primeiros resultados que a gente teve, em testes piloto, a gente viu uma eficácia bem grande, assim, em termos para os metais pesados e para os sulfatos, porque dependendo da classe do rio, né, você tem um nível muito restrito de layer, de teor de emissões, tá certo? Então, assim, ele se mostrou bastante efetivo, né, para este caso. Então, concordo com você que nós temos espécie, como foi perguntado aí, assim, a gente vai trabalhar para que a gente se adapte, né, à cultura local, a aproveitar os recursos locais
inclusive pela questão de econômica, de frete e tudo mais, e de participação da comunidade em nossos projetos. Né? E essa questão da divulgação, que o Ciminelli falou, Renato, prazer aí, Renato, foi muito feliz você estar aqui com a gente. Eu acho que a gente tem um grupo que vai tratar dessas divulgações, né? Então, assim, a gente já fez um trabalho aqui na nossa empresa, junto às escolas, eu acho que isso funciona muito bem, visitar, eles sentem muito a necessidade de ir à empresa e de ver, né, não só receber palestras, mas de ir ao local, de conhecer, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a fazer essa abertura para a comunidade, né? E nada melhor para chegar às residências, às casas, às comunidades, do que as próprias escolas, as próprias crianças. Ok, tem um comentário aqui da Vânia, né, falando que uma grande dificuldade seria fazer com que todas as empresas de mineração adotassem essas boas práticas, isso na avaliação dela. E ela repete aqui que a reputação depende do conjunto. Ela fez um comentário envolvendo a ANM, acredito que seja com relação à pergunta anterior. E o Adão, né, faz um aqui, bom dia, o GT Água pensou em fazer um comparativo de consumo realizado pela mineração com outras atividades, por exemplo, o uso em irrigação? Não exatamente ainda, viu, Adão? Eu acho que é bastante interessante, né? Pois estamos aqui, né? Não estava ainda nos nossos planos, a gente está anotando aqui, bastante interessante, porque o que a gente vê é que o consumo de água da indústria, né, isso no geral, é muito, muito menor do que na agricultura, né? Então, isso já tem índices internacionais, índices nacionais para isso aí. O Paulo pode até ter mais complementação sobre isso. Mas especificamente no nosso grupo não estava, né, e a gente pode realmente colocar porque é bem interessante e vai, de certa forma, dar uma motivação para a gente, né, em se comparar com essas atividades. Muito bom. O Wellington fez uma pergunta aqui no particular, perguntando se tinha alguma empresa, né, na área de cimentos participando do GT, eu acredito que não, e aí já coloco caso qualquer empresa, qualquer mineradora tenha interesse em participar desse GT ou de qualquer outro, basta mandar uma mensagem no ibram@ibram.org.br que a gente conecta vocês com os coordenadores, vocês passam a fazer parte dessa rotina aí de trabalho que é extremamente importante. Lembrando que todo esse trabalho é construído em conjunto e quem não participa, né, depois não pode, né, achar ruim, né? E é o que a gente quer trazer cada vez mais empresas aí para poder trabalhar, né? Basta vocês mandarem uma mensagem para o que a gente quer que empresas do setor da mineração, né, mineradoras, entrem em contato, mandem mensagem caso tenha interesse em estar participando aí, tá? Aqui está o e-mail e o e-mail do Adelson aí acima também, ele já colocou no chat. Não vejo aqui no chat mais nenhuma pergunta. Eu passo então agora para a equipe aí do GT fazer já o nosso fechamento desse painel. Eu queria que o pessoal também do nosso time tivesse e comentasse, mas para mim foi bastante enriquecedor, né? É muito bom, eu sempre dei aula e como professor, a melhor coisa que tem é ser questionado, né? E às vezes não ter respostas. A melhor coisa que tem é aquela pergunta que eu não tenho resposta, porque ela me intriga, né? E aqui aparecem questões que eu não tenho resposta ainda, mas que está anotado aqui, que essas são também as perguntas que a gente vai discutir no grupo, né? Nós estamos, como eu disse para vocês, nós estamos reunindo mensalmente, né? E nós vamos levar as contribuições que tivemos aqui nesse seminário, né? Mas eu queria agradecer, houve uma mudança aqui na Nexa, eu passei a coordenação desse grupo há cerca de 2 meses, né? Com a saída da Ana Cláudia, né? Espero contar com o apoio de todos
E um questionamento feito aí que eu achei bastante interessante, por que não trazer outras empresas também, né? Então, por isso, aquilo que a gente não tem resposta é porque ficou, como diz o mineiro aqui, engasgado aqui, né? E que a gente vai procurar, né, a trabalhar, né, nesses pontos. Deixo aberto aí para mais o time de águas aí, o GT10, se quiser complementar. Alguém mais do time da equipe do GT de Águas gostaria de comentar? Aqui, por mim, tá ok. Mim também, gente. Excelente trabalho. Contamos com a ajuda do resto da turma, né, Adelson? Quanto Sim, mais gente exatamente. ajudar, melhor. Vamos juntos, né? Aqui não tem chefe, não, né? A primeira parte já foi feita, né? Agora o grande desafio é a gente implementar ações para que a gente possa atingir essa meta, quem sabe até mesmo superá-la ou trazer outras questões. É interessante que toda essa troca está sendo extremamente benéfica para todas as mineradoras participantes dos GTs, porque você tem aí uma oportunidade de troca, uma oportunidade de benchmark, uma oportunidade de aprendizagem coletiva, né, em prol do setor. Então, um trabalho muito relevante que o IBRAM está se propondo a coordenar, né, a partir do momento que você traz essas pessoas para um debate, para um compartilhamento comum. Né? Se as soluções já existem, né, se essas soluções não são um diferencial, digamos, de negócio, mas um diferencial para a sociedade, como é o caso de consumo de água, de energia, da própria reputação, de questões ligadas a relacionamento com a comunidade, por que não compartilhá-las e maximizá-las? Então, esse é um grande propósito do trabalho que está sendo feito hoje, né, do ESG setorial. E é a primeira vez que um setor, né, se propõe a isso, a fazer um trabalho conjunto, né, com métricas, prazos e etapas. Então, parabéns aí pelo trabalho do grupo. Ô Paulo, eu só queria complementar, né, o que esse grupo, né, ele está gerando, assim, de valor, né, para todos, né. Eu vejo, assim, o compartilhamento, né, de metodologias, técnicas, né, ele está sendo muito, muito legal, né. Esse ano, apesar das restrições aí de viagens, agora que está abrindo mais, né, eu já visitei 2 unidades de mineradoras diferentes, né, abrindo para a gente, para conhecer o que está sendo desenvolvido. A Thaisa, né, que participava aqui do grupo da Nexa, né, eu fiz contato também, ela está com o grupo dela lá para o S11, para conhecer, né, as tecnologias ambientais que foram aplicadas lá. Então, assim, está tendo uma integração muito legal. E por que isso está acontecendo? Porque, assim, nós estamos nos conhecendo, né? E aí quebra aquela questão de concorrência, né? De, isso aqui eu não posso. E o setor, ele está se transformando também, né? Ele precisa ser cada vez mais transparente, mais comunicativo. Então, acho que isso aí está sendo fundamental, né? Esse grupo, a manutenção, que isso ajuda a promover essa transformação, né? Excelente. Então, Adelson, antes de passar para você, só os últimos... Não, por favor, pode falar e eu dou os últimos recados. Pode fechar. Não, eu queria realmente agradecer a todos aí do time que está realmente bastante motivado, todos que participaram aí, como o Davi falou, o Felipe já foi, já tomou ação, né? E todos eles, né? Várias pessoas querendo participar de um ou mais grupos, isso motiva muito a gente, né? E como o Davi falou, né? Aqui a gente não está como concorrente, a gente está aqui para o bem da mineração, né? Então, fazer o melhor para a mineração e para as comunidades onde a gente tem nossas operações. Eu queria agradecer a todos, né, e nos colocar à disposição aí, pelos e-mails que já foram enviados, para continuar a discussão, né, após esse seminário aqui. Muito obrigado. Excelente, pessoal. Então, encerramos aqui o GT10 de água e vamos para o GT8.